Olá! Ninguém quer passar por isso, mas um engasgo pode acontecer com qualquer um, a qualquer hora. E nessas horas, saber o que fazer não é só importante, é vital. Vamos ver juntos, passo a passo, como agir para ajudar a salvar uma vida. Essa é a grande questão, né? Dá um frio na barriga só de pensar. Mas olha, a verdade é que ter um plano de ação claro na cabeça muda tudo. Tira o pânico da frente e coloca a ação no lugar. Então, vamos entender direitinho qual é esse plano. O primeiro indício, antes mesmo de qualquer som ou da falta dele, é a pessoa, por puro instinto, leva as duas mãos ao pescoço. É um gesto universal, uma forma que o corpo encontra de gritar por socorro sem usar a voz. Se vir isso, o alerta tem que ser imediato. Ok, identificado o sinal. Agora vem a primeira e talvez mais importante decisão. É preciso entender, em segundos, se o engasgo é leve ou se é grave. Porque o que a gente vai fazer em seguida depende totalmente dessa avaliação. E como a gente sabe a diferença? É simples, pelo barulho. Se a pessoa consegue tossir, falar mesmo que com muita dificuldade ou fazer qualquer som, significa que o ar ainda está passando. É um engasgo leve. Agora, se o que existe é o silêncio, se a pessoa tenta tossir e não sai som nenhum, a situação é grave. A via aérea está totalmente bloqueada. Certo. Agora que a gente já sabe diferenciar um do outro, vamos focar em como ajudar um adulto que está consciente. Primeiro, vamos ver o que fazer no caso mais simples, o engasgo leve. E olha só, pode parecer contraintuitivo, mas no engasgo leve, a melhor coisa a fazer é incentivar a tosse. Isso mesmo, a tosse é o mecanismo mais poderoso que o nosso corpo tem para expulsar qualquer coisa estranha. Então a orientação é tosse, tosse com força. Nada de dar tapas nas costas agora, ok? Isso pode acabar deslocando o objeto e piorando a situação. Agora, se a pessoa não consegue mais tossir, o cenário mudou. É um engasgo grave e a gente precisa agir. O primeiro passo é inclinar a pessoa para frente, apoiando o peito dela com uma mão. Com a base da outra mão, a gente dá 5 pancadas fortes bem no meio das costas, entre as escápulas. Essa inclinação ajuda a gravidade a trabalhar a nosso favor. Se as pancadas nas costas não funcionarem, a gente passa para a próxima etapa, a famosa manobra de Heimlich. A lógica por trás dela é brilhante. A gente vai criar uma pressão que força o ar que ainda está nos pulmões a sair de uma vez, como se fosse uma tosse artificial superpotente, para empurrar o objeto para fora. Para fazer a manobra do jeito certo, a gente se posiciona bem atrás da pessoa, como se fosse um abraço por trás. Os braços passam ao redor da cintura dela. Uma das mãos a gente fecha, com o polegar para dentro, e posiciona na região que chamamos de boca do estômago, um pouquinho acima do umbigo. E aqui está o segredo do sucesso da manobra. Com a outra mão, a gente segura o punho da mão que está fechada e faz um movimento rápido e forte. É para dentro e para cima. Imagina o desenho de uma letra J. Esse é o movimento. A gente continua fazendo isso até o objeto sair ou até a pessoa perder a consciência. Agora, um ponto de atenção máxima. Vamos falar sobre bebês. E a primeira coisa, a mais importante a se entender, é nunca, em hipótese alguma, se faz a manobra de Heimlich em bebês. A técnica para eles é completamente diferente e exige muito mais delicadeza. Antes de vermos o que fazer, vamos falar sobre o que não fazer. No desespero, é comum a reação de querer chacoalhar o bebê ou enfiar o dedo na boca para tentar tirar o objeto. Isso é muito perigoso. Chacoalhar pode causar lesões seríssimas. E tentar pegar o objeto com o dedo sem ver pode acabar empurrando ele ainda mais para fundo. Então vamos ao jeito certo. O primeiro passo é apoiar o bebê de bruços no nosso antebraço, segurando firme a cabecinha e o pescoço dele com a mão. O corpo fica inclinado com a cabeça sempre mais baixa que o resto. Com a base da outra mão, a gente dá 5 tapinhas firmes, mas com cuidado, bem no meio das costas dele. Se o objeto não sair com as pancadas, a gente, com muito cuidado, vira o bebê, agora de barriga para cima, apoiado no outro antebraço. Traçamos uma linha imaginária entre os mamilos e, bem no centro do peito, um pouco abaixo dessa linha, usamos 2 dedos para fazer 5 compressões rápidas. A ideia é alternar entre as 5 pancadas nas costas e as 5 compressões no peito. Bom, mas e quando a situação foge um pouco do padrão? Vamos ver como adaptar a ajuda para gestantes ou pessoas obesas. E também o que fazer no pior cenário possível, quando a vítima perde a consciência. Para gestantes ou pessoas com obesidade, aquela manobra de abraçar pela cintura simplesmente não funciona e pode até ser perigosa. A circunferência abdominal impede a aplicação de pressão no lugar certo. Por isso, a gente precisa de um ajuste na técnica. E o ajuste é bem direto.
Em vez de posicionar as mãos no abdômen, a gente sobe e posiciona no centro do peito, bem em cima do osso externo. Os movimentos são compressões retas para trás, sem aquele movimento de J para cima. Essa é a evolução mais crítica de um engasgo. Se todas as manobras falharam e a pessoa apaga, para de responder, o protocolo muda na hora. A prioridade agora é outra. A primeira coisa, sem hesitar, é chamar ajuda profissional. Alguém precisa ligar para o SAMU ou 192 imediatamente. Enquanto isso, a gente deita a pessoa com cuidado no chão, numa superfície rígida, e começa as compressões no peito, a famosa massagem cardíaca. A partir daqui, a gente não para mais até o socorro chegar. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas o mais importante de tudo isso é lembrar que manter a calma e agir de forma rápida e correta pode fazer toda a diferença do mundo. É um conhecimento que tem o poder de salvar uma vida. Então, para ficar bem gravado na mente, vamos resumir. Primeiro, a gente avalia, é leve ou grave? Se for leve, o estímulo é para tossir. Se for grave em um adulto, a gente alterna 5 pancadas nas costas com a manobra de Heimlich. Se for um bebê, a gente alterna 5 pancadas nas costas com 5 compressões no peito. E se a pessoa ficar inconsciente, a ordem é ligar para o 192 e começar a massagem cardíaca na hora. E para finalizar, é fundamental lembrar, esse conteúdo é para informação, para que a gente saiba como agir numa emergência. Ele não substitui de forma alguma um treinamento profissional ou ajuda médica especializada. Em caso de emergência, ligue sempre para o 192.